Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Emanuel e hoje eu venho aqui falar para vocês de um tema muito bacana que é sobre trocas de calor sem mudança de estado físico, tá? Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Trocas de calor sem mudança de estado físico. É o tipo de trocas de calor onde não vai haver, como o próprio nome já diz, a mudança do estado físico, ou seja, eu vou trabalhar com materiais que vão estar sempre no mesmo estado físico. Então, por exemplo, ou eu vou trabalhar só com um material no estado sólido, ou com material só no estado líquido, ou no material só no estado gasoso. Quando tem essa mudança de estado, que é uma coisa que vocês vão ver mais para frente com o professor André, é uma, é uma abordagem um pouco diferente, tá? Então, quando a gente trata de trocas de calor sem mudança de estado físico, a gente está tratando de calor sensível. Tá? Quando não há mudança de estado físico, é calor sensível. Mas primeiro, vamos ver o que vamos aprender hoje. Então, hoje nós vamos ver sobre o que são fontes de calor, o que são trocas de calor, equilíbrio térmico, capacidade térmica, calor específico, a equação fundamental da calorimetria e a energia e o equivalente mecânico do calor pelo experimento de Joule, tá? Então vamos pelo primeiro tópico que é o que são fontes de calor. Se a gente for pensar, por exemplo, a grosso modo, né, pelo nosso senso comum, fonte de calor vai ser tudo aquilo que vai estar emitindo calor, né? Vale lembrar lá na aula do professor Renan e da professora Yasmin que o calor ele é a energia térmica, né, em movimento. Então, as fontes de calor são fontes que vão estar me fornecendo energia. Então, a grosso modo, sempre a gente pensa em quê? Em algum objeto que vai estar, algum objeto que está quente vai estar oferecendo calor para um outro objeto, ou algum objeto que está com uma determinada temperatura e vai estar tirando o calor deste objeto, no caso, por exemplo, de um refrigerador. Então, o refrigerador ele faz isso. Ele vai tirar o calor de um objeto. Então, por exemplo, um refrigerante, que eu vou mostrar o exemplo daqui a pouquinho. O refrigerador ele vai tirar calor do refrigerante, assim diminuindo a temperatura dele. Agora uma fonte de calor, né, que vai estar oferecendo calor e consequentemente aumentando a temperatura de um objeto, né? Por exemplo, um forno, né? Igual o forno aqui. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo calor para assar o frango. Ou aquela churrasqueira, naquele churrasco de domingo, com aquela picanha deliciosa e aquele medalhão de frango. O que a churrasqueira vai estar fazendo? Vai estar fornecendo calor para assar a carne. Então, fontes de calor são isso. É qualquer corpo que esteja a uma temperatura maior em relação a um outro corpo de temperatura menor, ok? Ou no caso de um refrigerador, ele vai estar tirando temperatura, então ele vai estar a uma temperatura menor em relação a um corpo de maior temperatura, consequentemente vai estar retirando calor deste material. Isso a gente vai conseguir perceber através da equação fundamental da calorimetria que eu vou mostrar logo ali na frente. Então agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática, na verdade duas aplicações, uma de resfriamento e uma de aquecimento. Vamos lá? Então, pessoal, hoje tá um dia bem frio, então eu vou fazer um chá, tá? E o que vai acontecer? Eu vou esquentar a água no micro-ondas. O micro-ondas ele vai fornecer calor para a água, que vai acabar esquentando essa água e aumentando a temperatura dela, para assim eu poder tomar o chá. Então vamos lá? Então, minha xícara ela já está no micro-ondas e eu vou esperar ela esquentar a água, tá? Então, falta ali 1 minuto, tá? Vamos esperar.
Então, ó, meu chá está pronto. Vamos ver? Aqui está a água, ó. Eu sei que ela está quente porque eu já nem tô conseguindo segurar o vidro direito, tá? Então deixa eu terminar de fazer meu chá aqui. E agora é só beber. Lembra que eu falei que eu ia dar 2 exemplos? Então, um foi de aquecimento, agora o outro vai ser de resfriamento. Bom, eu quero resfriar um refrigerante aqui, que eu tirei o lacre, porque eu não sou besta, porque eu não tô ganhando para fazer marketing para a empresa. Então vou pegar, vou colocar ele aqui no refrigerador e o que vai acontecer? O congelador aqui da geladeira, ele vai retirar o calor do material, assim abaixando a temperatura dele. Então vamos lá, vou colocar aqui. Aí vou ter que esperar um pouquinho. Aqui ó, meu refrigerante bem geladinho, quase mudando aqui de estado físico, que não é o que eu queria, tá? Mas o que ficou evidente é que ele diminuiu a temperatura, vocês estão vendo, porque ele está quase congelando, tá? Então, esse segundo exemplo é isso, tá? Então vamos voltar para a aula. Então, gente, igual que eu falei, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando corpos de diferentes temperaturas entram em contato e ocorre a troca de energia entre eles, até que chegue ao quê? Ao equilíbrio térmico, ou seja, se eu pego um material que está com uma temperatura mais alta, né, e coloco ele em contato com um material que está com uma temperatura mais baixa, o que vai acontecer? A temperatura dos dois materiais tendem a se igualar. Entenderam? Então, e a quantidade de energia, né, que vai ser fornecida por esse objeto, vai ser retirada por esse objeto, ela pode ser medida em caloria ou em joule. A gente vai ver também mais ali na frente a relação entre caloria e joule através do experimento do físico que leva o nome dessa unidade de medida, né, o experimento de Joule. E também a gente pode associar a potência nesse processo. Que a potência de uma fonte, ela é o quê? Ela é a quantidade de energia que ela vai conseguir transmitir ao longo do tempo. Ou seja, o P, que eu vou chamar, é o P de potência, é a quantidade de calor em calorias ou em joule, pelo tempo, em segundos. Então a potência ou vai ser calorias por segundo ou em joules por segundo. Então vamos ver agora uma simulação no PET colorado que vai demonstrar isso que eu acabei de falar sobre o equilíbrio térmico de dois corpos. Então, vamos falar sobre a capacidade térmica. A capacidade térmica, a gente pode pensar nela através de uma fonte térmica. Vamos imaginar que essa fonte térmica ela está fornecendo uma quantidade de calor Q para um corpo A. Deixa eu pegar a setinha aqui, para um corpo A e para um corpo B. É a mesma quantidade de calor. Então a gente vai perceber que o corpo B ele vai ter uma variação de temperatura maior que a do corpo A. Ou seja, o corpo B, com essa mesma quantidade de calor, vai aquecer muito mais que o corpo A. Por quê? Porque a capacidade térmica ela não está relacionada com o material que é constituído. Por exemplo, poderiam ser aqui 2 frascos com água. Só que esse aqui vai ter menos água e esse aqui vai ter mais água. Ora, se você pega no forno pega uma panela e coloca 50 gramas de água e na outra você coloca 100 gramas de água, é óbvio que você vai conseguir elevar a temperatura de 50 gramas de água bem mais rápido que 100 gramas de água, né? Então, a capacidade térmica ela está relacionada com o corpo e não com o material, ok? Então, a capacidade térmica ela é essa relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, tá? Então, como eu disse, é a relação entre a quantidade de calor e a temperatura, tá?
Aí vem também o calor específico. Se a gente pensar lá na capacidade térmica, lembra que eu falei que ela depende do corpo, a capacidade térmica? Já o calor específico, ele não depende do corpo, ele é referente ao material. Cada material já tem o seu calor específico próprio. A água tem o seu calor específico independentemente do volume de água que eu tiver. O óleo, ele vai ter o seu calor específico independentemente do volume de óleo que eu tiver. O ferro, ele vai ter seu calor específico independente da massa de ferro que eu tiver, tá? Mas pode ter capacidades térmicas diferentes, entenderam? Então, eu sei que a capacidade térmica de cada material ela é proporcional à sua massa. E toda proporcionalidade, né, eu posso colocar ela como uma igualdade a partir do momento que eu coloco uma constante. E essa constante de proporcionalidade é o que eu vou denominar de calor específico, tá? Então eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui no papel para vocês para explicar da onde surge essa constante de proporcionalidade C e o que ela representa, ok? Então vamos lá? Então, pessoal, essa primeira simulaçãozinha eu vou querer mostrar para vocês realmente essa questão do equilíbrio térmico, tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu coloquei um termômetro no bloquinho de ferro e um outro termômetro aqui no bloquinho de tijolo. Vou aquecer o bloquinho de tijolo, tá? Que vocês podem perceber que o termômetro está começando a subir. Vou aquecer até o máximo que eu conseguir, tá? Vocês percebem que o ferro ele está ali a temperatura ambiente. Só o fato de eu já tirar o tijolo do fogo, ele começa a diminuir sua temperatura porque ele vai começar a trocar calor com o ambiente. Mas a partir do momento que eu conecto ele com o bloco de ferro, vocês estão vendo que a temperatura do ferro começa a subir. Vai ter um ponto onde essas duas temperaturas vão se igualar, que vai ser mais ou menos aqui onde está o cursor do mouse. Depois, o que vai acontecer? Ambas vão começar a diminuir de temperatura novamente. Por quê? Porque vai começar a perder calor para o ambiente. Mas, desconsiderando as trocas de calor com o ambiente, nessa relação aqui onde as duas chegaram a temperaturas iguais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que os objetos, quando eles entram em contato, o que tem maior temperatura vai diminuir a sua temperatura para que um outro corpo que tem menor temperatura aumente até ambas chegar numa temperatura de equilíbrio. Então, no caso, o tijolo estava mais alto e o ferro estava mais baixa a temperatura. Começou-se a subir a do ferro e a baixar a do tijolo, até que chegou um ponto onde a temperatura dos dois era igual. Beleza? Então, galera, eu vou fazer a nossa demonstraçãozinha que eu falei. Então, eu sei que o meu calor, minha capacidade térmica, ela é minha quantidade de calor pela minha variação de temperatura. Isso é dado em calorias por grau Celsius. Beleza? Eu também sei que a minha capacidade térmica, ela é proporcional, isso aqui é o símbolo de proporcionalidade, à massa. Para uma proporcionalidade ser transformada numa igualdade, basta eu colocar uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, eu chamei ela de Czinho. Então eu sei que o meu Czão, né, que é a minha capacidade térmica, ela é o que? É o meu Czinho vezes a massa. Eu isolando o Czinho, eu sei então que logo aqui embaixo, eu sei que a minha capacidade térmica pela massa é igual ao meu Czinho. Qual é a unidade de medida disso? Bom, o meu Czão, ele é calorias por grau Celsius, certo? A massa também está embaixo, então a massa vai estar multiplicando o grau Celsius. Ou seja, meu Czinho é calorias por grama grau Celsius. Então, meu calor específico, meu Czinho, ele é dado em calorias por grama vezes grau Celsius. Ok?
Então, gente, o calor específico, ele é o quê? A capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade térmica, eu sei que ela é em calorias por grau Celsius. Se eu multiplicar isso por 1 sobre a massa, né? Porque a massa está embaixo, então vai ficar caloria por grama vezes grau Celsius. Ok? Igual eu falei, o calor específico ele é do material. Ele não depende do corpo, não depende da quantidade da forma que vai estar o corpo. Ele depende exclusivamente do material. Tá? E a quantidade de calor, ela pode ser definida, ou melhor, o calor específico ele pode ser definido como a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para elevar ou diminuir em 1 grau Celsius 1 grama do material. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho a tabelinha dos calores específicos. Então, se eu pegar o calor específico da água, eu estou vendo que o calor específico da água é 1. O que quer dizer? Que para eu levar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso oferecer 1 caloria para ela, para a água. Deu? Se eu quisesse diminuir a temperatura da água em 1 grau, a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu precisaria tirar 1 grama, 1 caloria. Entendeu? Então, vamos fazer agora uma outra simulação, também no PET Colorado, que vai mostrar mais a fundo essa relação do calor específico dos potes, né? Um com água e um com azeite. Como eu havia dito ali atrás, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que isso então quer dizer? Que para eu levar 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Já o azeite, ele tem calor específico igual a 0,6, né, que é bem próximo do óleo. O que isso quer dizer? Para eu elevar a mesma quantidade de azeite, ou seja, 1 grama de azeite em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer apenas 0,6 calorias. Então, eu vou aquecer aqui os 2 potes, vocês vão ver realmente isso. Eu vou estar fornecendo a mesma quantidade de calor para os dois, só que a temperatura do azeite vai subir muito mais rápido que a da água por causa do calor específico do azeite. Então, vamos começar? Eu estou ligando os aquecedores, ó. Percebe-se que a temperatura da água sobe bem mais devagar que a do azeite. Enquanto o azeite está lá em cima, a temperatura da água está chegando na metade do termômetro. Tá vendo os termômetros marcados aqui? Então, é isso o que implica o calor específico, entendeu, pessoal? Vamos lá? Então, gente, com base nessas aplicações, naquela equaçãozinha, desculpa, do calor específico, eu consigo chegar na equação fundamental da calorimetria. Como assim, Manuel? Olha só. Eu sei que o meu calor específico, ele é o quê? Meu calor específico ele é a minha capacidade térmica dividido pela massa, né? Que é em caloria por grama vezes grau Celsius. E eu sei também lá a primeira relação que eu passei para o calor específico, que é o quê? A quantidade de calor pela variação de tempo. Então, substituindo o C por Q por ΔT, eu vou chegar nessa relação, que o C, calor específico, é o Q por ΔT vezes M. Isolando o Q vai ser M vezes C vezes ΔT. Ou seja, a quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao calor específico e diretamente proporcional à temperatura. O experimento de Joule. O experimento de James Prescott Joule, né, que é o nome do físico, tem esse sobrenome, né, Joule, ele foi realizado lá no final do século XIX, tá? E ele fez isso para conseguir determinar qual era o equivalente mecânico do calor, que até então não sabia-se como fazer essa relação. Então ele montou um experimento bem parecido
com esse que está aqui. Então ele tinha um recipiente, dentro desse recipiente tinha água, né? E tá vendo aqui que tinha umas pás. E as paredes desse recipiente são paredes adiabáticas, né? O que são paredes adiabáticas? É que não vai haver troca de calor com o meio externo, né? E tinha aqui um termômetro que ia marcar a variação de temperatura dessa água. Então, o que aconteceu? Ele amarrou 2 pesos aqui nessas polias e soltou. Então, ia girar e esses pesos iam descer e ia acabar girando essas pás. O atrito dessas pás com a água ia fazer aumentar a temperatura da água, certo? Então, o que acontecia? Ele lubrificou bem, né, todos esses elementos giratórios aqui para que tivesse o mínimo possível de atrito, tá? Porque senão esse atrito ele iria atrapalhar nos cálculos. Então, ele pegou, amarrou os pesos, soltou e percebeu que quando as pás giravam aqui, teve o aumento de temperatura da água aqui dentro. Com isso, quais foram as conclusões que ele chegou? Que o trabalho da força gravitacional ele era igual à quantidade de calor absorvida pela água. Ora, se aqui nesse experimento a única força que vai estar agindo sobre os pesos vai ser a força gravitacional, logo o aumento de temperatura foi ocasionado por causa do aumento, por causa do trabalho da força gravitacional. Com isso, ele pôde determinar então que o calor que foi absorvido pela água é igual ao trabalho da força gravitacional, né? Então, com isso, ele tinha as ferramentas para calcular o calor, como? Através da equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT. Ele sabia a variação de temperatura porque ele estava medindo com o termômetro. Ele sabia a massa d'água que tinha ali dentro e o calor específico dessa água. Então, ele conseguiu calcular a quantidade de calor e também conseguiu calcular o trabalho da força gravitacional. Por quê? Porque ele conseguiria, com uma régua, medir qual foi a variação de altura desses pesos. Ele sabia a massa desses objetos e sabia também a força gravitacional, né? A aceleração da gravidade. Então, ele conseguiria calcular a força gravitacional, que multiplicado pela distância aqui, que foi a altura percorrida, seria o trabalho. Com isso, ele chegou a essa relação, que 1000 calorias era igual a 4.180 joule, ou seja, que uma caloria é 4,18 joule. Ok? Agora, para os exercícios. Tá? Eu separei alguns exercícios para vocês, que vai estar ajudando a gente a aplicar o que foi aprendido hoje. Então, o primeiro exercício diz assim: Renan, como todo bom cozinheiro, possui 2 panelas de alumínio para fazer receitas em seu canal. Uma de 1 kg e outra de 3 kg. Elas receberão quantidades iguais de calor pelo fogão. Tá? Então aqui ele está falando que tem 2 panelas, cada uma com uma massa, e que ambas vão receber a mesma quantidade de calor pelo fogão. Aí ele pergunta: qual das 2 panelas sofrerá a maior variação de temperatura para que ele possa fazer suas receitas? Então, o que ele quer saber? Qual das 2 panelas vai ter maior variação de temperatura? Então, vamos resolver esse exercício? Então, vamos lá para o exercício 1. Exercício 1, ele fala que o Renan ele tem, então, 2 panelas, uma de massa M1, né, de 1 kg, e a outra M2, que não é 3, é 2, de massa igual a 3 kg. Certo? Ambas vão receber a mesma quantidade Q de calor. Então aqui eu vou colocar uma quantidade Q, e aqui eu também vou colocar a mesma quantidade Q. O que isso vai me implicar? Eu vou ter então uma capacidade térmica, que vai ser a relação entre
a quantidade de calor e a variação de temperatura. E eu sei que a capacidade térmica ela é diretamente proporcional à massa, lembra? Então, a capacidade térmica do C2, eu vou colocar até aqui, ó, C1 vai ser a capacidade térmica do 1, e aqui eu vou colocar C2, a capacidade térmica de 2. Então, a capacidade térmica do 2 é maior que a do 1. Logo, se a capacidade térmica ela é maior, o que é inversamente proporcional à capacidade térmica? A temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser menor. Então, quanto maior for a minha capacidade térmica, menor vai ser a minha variação de temperatura. Então, dessa maneira, quem que vai ter uma maior variação de temperatura? Então, a variação de temperatura no 1 é maior que a variação de temperatura no 2, ok? Então, a panela 1, né, de massa igual a 1 kg, vai ter uma maior variação de temperatura do que a panela 2, tá bom? Uma massa de 200 gramas de cobre, inicialmente a 20 graus Celsius, foi aquecida e recebeu determinada quantidade de calor, tendo atingido a temperatura final de 35 graus. Quantos joules recebeu a massa de cobre nesse processo? Então ele quer saber qual que foi a quantidade de calor recebida por essa massa nesse processo de aquecimento de 20 para 35 graus Celsius. Então vamos lá? Vamos agora para o exercício 2, moçada. Então, o exercício 2, ele quer saber quantos joules recebeu a massa de cobre, que teve uma variação de temperatura de 20 para 35. Então, aqui eu colhi os dados. A massa é 200 gramas, a capacidade específica do cobre é 0,09. Até esqueci de colocar a unidade aqui. Caloria por grama vezes graus Celsius. Beleza? Variação de temperatura 15 graus Celsius. Ele quer saber, então, qual que é a quantidade de calor. Utilizando a equação fundamental da calorimetria, né? M vezes C vezes ΔT, eu jogo os valores. A massa 200 gramas, o calor específico 0,09 e a variação de temperatura 15. Isso vai me dar 270 calorias. Só que eu não quero em calorias, ele quer em joules, então tem que fazer a conversão de caloria para joule. Como eu faço a conversão? Através de uma regrinha de 3. Eu sei que uma caloria é 4,18 joule. Então, 270 joules, quantas calorias que vai ser? Fazendo a regra de 3, eu sei que o meu xzinho aqui, né, que é a quantidade em caloria, que é a quantidade que eu quero em joule, vai ser 4,18 vezes 270, que vai me dar 1.129 joule. Exercício 3. O exercício 3 me diz assim: Douglas é um aluno muito aplicado e está disposto a determinar o calor específico de um material de massa igual a 2 kg que encontrou no sítio de seu pai. O material está a temperatura ambiente de 22 graus Celsius. Ele aquece o material com um bico de Bunsen com potência de 100 calorias por segundo do laboratório de sua universidade por 10 minutos. Ao final, ele mede a temperatura e constata que o material está a 82 graus Celsius. Ou seja, o material foi aquecido de 22 até 82 graus Celsius. Aí pergunta: qual o valor do calor específico do material encontrado por Douglas? Então ele quer saber qual que é o calor específico. Vamos fazer este aí? Então agora vamos resolver o exercício 3. O exercício 3, ele fala o seguinte, né? Que tem o Douglas, né? Ele achou a massa de 2 kg. Ele vai aquecer essa massa de 22 até 82 graus. Ele tem a potência do bico de Bunsen, que é 100 calorias por segundo. E ele quer determinar o calor específico. Então, eu vou precisar usar aqui a equação do Q é igual a mc vezes ΔT.
Só que aqui eu não tenho o valor do Q. O valor do Q eu tenho que encontrar. Como que eu acho o Q? Jogando aqui na equação da potência, né, que é o meu calor pelo tempo. Como eu quero o calor, eu passo o tempo multiplicando pela potência. Então eu sei que meu Q vai ser a potência vezes o tempo. Meu tempo é o quê? 10 minutos. Como cada minuto tem 60 segundos, é só multiplicar 60 por 10. Então meu tempo total 600 segundos. Então a minha potência é 100 vezes 600, que vai me dar 60.000 calorias. Jogando aqui na equação do Q igual a mc delta T, eu vou isolar o C. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a massa e a temperatura dividindo o Q. Entendeu? Então vai ficar o Q que vai dividir a massa vezes a variação de temperatura. O Q eu calculei logo ali antes, que é 60.000 calorias. A minha massa é 2 kg, né? Ó, cadê? 2 kg. Como cada quilograma equivale a 1.000 gramas, então minha massa, 2.000 gramas, certo? Então é 60.000 dividido por 2.000 vezes a minha variação de temperatura, que foi 60 graus. Então vai dar 60.000 dividido por 120.000, que é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, ok? Então agora, finalizando o exercício 3, vamos para o exercício 4. Guilherme adora uma cerveja gelada. Como de costume, todo final de semana ele aproveita para colocar algumas latinhas para gelar em seu freezer. Ele é muito curioso e resolveu calcular a quantidade de calor que o freezer irá retirar da cerveja, que está a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, para reduzir sua temperatura a 8 graus, né, que é considerada a ideal para beber. Sabendo que a latinha possui volume igual a 350 ml e massa de 28 gramas, a massa específica da cerveja é de 1,02 gramas por centímetro cúbico, o calor específico da mesma é 1,01 calorias por grama vezes graus Celsius, e o calor específico do alumínio é 0,2 calorias por grama graus Celsius. Diga qual é o valor que Guilherme encontrou. Então, aqui nesse exercício, o Guilherme ele quer calcular qual que é a quantidade de calor que o freezer vai retirar, né, da latinha de cerveja. E o interessante desse exercício é que a gente vai fazer ele em dois processos. Porque tanto o líquido que está dentro da latinha, né, que é a cerveja, vai ter uma troca de calor, e a própria latinha, que é a que está envolvendo a cerveja, também vai ter troca de calor. Ok? Então vamos fazer esse. Então vamos lá, pessoal. O exercício 4, o Guilherme ele quer saber qual vai ser a quantidade de calor que vai ser retirada, né, da cerveja para poder resfriá-la a temperatura de 8 graus, né? Então a gente sabe que a variação de temperatura nesse caso vai ser negativa, ó, porque a final vai ser 8 graus e a inicial vai ser 25 graus. Então a final menos inicial vai dar menos 17 graus. Ele me dá o volume, que é 350 ml, que é igual a 350 centímetros cúbicos. Ele dá a massa da lata, que é 28 gramas, a massa específica da cerveja, que é 1,02 gramas por centímetro cúbico. Ele me dá a capacidade, o calor específico da cerveja, que é 1,01 calorias por grama vezes graus Celsius. O calor específico da lata, que é 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. E ele quer saber o calor total. Se calor total, o que acontece? A cerveja vai perder calor, o líquido, e a latinha também vai perder calor. Então, eu vou ter o meu Q total, vai ser o Q da lata, né? A quantidade de calor que a lata vai perder e a quantidade de calor que o líquido vai perder. Calculando a quantidade de calor da lata, tranquilo. A massa da latinha é 28 gramas, o calor específico é 0,2, a variação de temperatura menos 17 graus. Ou seja, vai ser retirado menos 95,20 calorias para resfriar a latinha.
Agora, para resfriar a cerveja, a mesma coisa, vai ser a massa da cerveja vezes o calor específico da cerveja vezes a variação de temperatura da cerveja. Só que veja o porém, eu não tenho a massa da cerveja, eu tenho a massa específica e volume. Para eu calcular a massa, é só multiplicar o volume pelo calor específico, que é o que eu estou fazendo logo aqui em seguida. O meu volume vezes meu calor específico vai ser minha massa. Logo, a minha massa vai ser 350, que é meu volume, vezes o 1,02, que é a minha massa específica, que vai dar uma massa de 357 gramas. Agora é só jogar isso na equação do Q igual a mc delta T. A massa 357, o calor específico da cerveja 1,01, variação de temperatura menos 17 graus. Quantidade de calor total que a cerveja perdeu, 6.130 calorias. E então, o meu calor total vai ser o calor da cerveja perdido, que é menos 6.130, mais o calor da lata, que vai ser menos 95,20, que vai me dar menos 6.225 calorias, ok? Terminado aqui o exercício 4, eu queria relembrar com vocês algumas coisas que a gente viu hoje. Então, a primeira, aqui, ó, fonte de calor. Então, fonte de calor é todo o corpo que vai estar a uma temperatura maior e vai entrar em contato com um corpo de temperatura menor, certo? O equilíbrio térmico, ele é o quê? Quando, ao momento em que você coloca um corpo que está com temperatura maior em contato com outro de temperatura menor, a tendência dos dois é igualar as suas temperaturas. A potência é a quantidade de calor por unidade de tempo, ou seja, calorias por segundo. A capacidade térmica é a quantidade de calor pela sua temperatura, né, que vai ser em calorias por grau Celsius. E o calor específico ele é a capacidade térmica pela massa, que vai ser dado em calorias por grama vezes grau Celsius. A quantidade de calor, né, que é a equação fundamental da calorimetria, é igual a m vezes c vezes ΔT. Isso é dado em calorias. E que uma caloria é igual a 4,18 joule. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? E também aprendido. Mas é isto. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu estou disponibilizando também uma lista de exercícios para vocês. Tem alguns exercícios relacionados ao conteúdo visto hoje. Espero que vocês consigam fazer e até a nossa próxima videoaula.